Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal Sob Demanda. Estamos aqui no nosso crepúsculo aqui final de tarde. Aqui o parque vai fechar já já. Ainda tem uma galera aqui, então quando o pessoal estiver aqui acho que eu vou poder ficar, né? Vamos ver quanto tempo. Acho que dá tempo da gente bater um papo rápido. Um assunto que permeia quase todo tipo de debate do meio pensante, digamos assim, e que naturalmente ele tem, por definição, algo que é chamado, do meu ponto de vista, de propósito, que é existência. Lógico, muitas pessoas podem acreditar que a existência não teria propósito em si, né? É uma visão muito naturalista e materialista da coisa, e eu acho que não inteligente. E não inteligente por natureza mesmo, porque a intencionalidade prescinde de vontade, né, de querer, de saber. Então, logicamente, não seria inteligente se for uma visão muito naturalista, né? Agora, a existência, né, quando a gente para pensar, né, por que a gente existe e como a gente existe, né, o que a gente é. Eu ouvi um rabino falando uma vez que, fazendo uma comparação que eu achei muito interessante, que da mesma forma como nós, como corpo, né, como vamos dizer, estrutura biológica, física, a gente utiliza roupas, né, para sair. Olha, um pernilongo, que filho da mãe. Ah, não é não. Outro bicho aí, não sei o que é isso não. Enfim, foi embora. Vida não surgiu do nada, não, do meu ponto de vista. E aí, da mesma forma que a gente utiliza roupas para viver na sociedade, a nossa alma ou consciência, daria basicamente no mesmo, ela utiliza o nosso corpo. E faz muito sentido porque tem um monte de pesquisa que eu vi, né, um monte de pessoas falando a respeito, né, neurologista, psicólogos, médicos, né, e também pessoas espiritualistas falando que a consciência não estaria no cérebro, necessariamente, né, até porque tem meios de desligar, né, digamos assim, o cérebro, mas a pessoa teria consciência de algumas coisas e tal, então assim não teria pontos identificáveis por alguns mecanismos. Eu confesso que não pesquisei a fundo isso, mas faz muito sentido para mim. Sobre sobre a existência mesmo como ser humano, né? A gente aqui na Terra, passando esse período aqui, o que a gente faz, né? E a gente pensa muito o quê? Em sonho, em propósito. A gente pensa muito na gente. A gente muitas vezes não pensa nas outras pessoas. Eu não falo do ponto de vista assim empático ou altruísta da coisa. Eu penso assim no sentido assim de o outro ser humano, outras pessoas serem iguais a nós, estarem dividindo esse momento na existência aqui na Terra, né? E, digamos, cada um ter sua missão. O que seria a missão também, né, dentro dessa existência? A missão seria, por exemplo, você seguir seus sonhos, seguir sua tendência, seguir aquilo que o seu coração sente. Faz sentido. Mas também pode ser algo que você ainda não descobriu, né, e que você está buscando ali, e às vezes o seu desejo neste momento está na busca em descobrir isso, que eu acho que é uma situação muito complicada, muito ruim, porque uma das piores coisas que você pode ter na vida é estar perdido, né? Você pode passar, né, situações de confusão, situações de crise de identidade ou coisas similares. Mas quando você para pensar, eu não vou nem entrar naquele papo, né, do tamanho do universo e tal, até porque eu tenho uma opinião a respeito disso. Não vou externar hoje, né, sobre, digamos, o povoamento do universo, como é que, se existem vidas em outros planetas e tal. Hoje eu não vou falar sobre isso, vou falar só sobre a Terra, pelo menos por enquanto. Será que você estaria aqui por acaso? Né, tem até um conceito que chama-se pré-existência que eu acho muito, muito interessante, né? A gente que é cristão de uma forma geral, principalmente o pessoal de linha mais evangélica, é muito fechado, né? Eu procuro ser mente aberta porque para mim, se eu não abrir minha mente, não tem como eu aprender, para mim não tem como. Então eu preciso entender várias vertentes, né? E eu percebi que fazendo isso ao longo do tempo, isso complementa a minha visão, né? De algumas formas, isso é complementar para mim. Não é discrepante, mesmo que seja discrepante em algum sentido, do ponto de vista filosófico, religioso, ético, teológico, etc. Eu tenho que aprender com aquilo, né? E eu não tenho o menor problema em reconhecer que eu estou errado ou que estou seguindo um caminho que não seria isso. Enfim. E aí, esse conceito de pré-existência, ele diria que nós, antes de vir para essa, vamos dizer, para essa encarnação, para essa vida, etc., nós teríamos consciência disso,
antes de vir para cá e viemos com a consciência apagada. Isso abrange não só um tipo de pesquisa teológica, eu ia falar neoteológica, acho que neoteológica não vai ser legal, né? De pesquisa teológica e tal, né, que mistura também antropologia com o conhecimento antigo de muitos povos, né, que envolve astrologia, evidentemente, né, e um monte de outras coisas, questões históricas e por aí vai, em fontes de correspondências simbólicas, tá? Também não tem como entrar nesse papo hoje. E aí você começa a perceber que isso faz sentido. Por quê? Porque se a gente só tem essa chance, até aqui, quantas pessoas, por exemplo, teriam a oportunidade de chegar numa fase da vida onde você tenha plena consciência de decidir ou de saber ou de escolher certas coisas, né? É uma coisa um tanto complicada. E a gente que é cristão, que entende que a salvação ela vem por Cristo, né? E ela tem que ser consciente, né? Que você tem que saber que existe salvação, né? Para buscar a salvação. Como é que as pessoas que não tiveram essa consciência seriam tratadas, por exemplo, né? No dia do juízo? São questões que a gente não consegue responder assim facilmente, né? A gente tem que misturar bastante as coisas, etc. Por isso que eu fico pensando muitas coisas e por isso que as perguntas, muitas vezes, elas, como diz o ditado, né? Elas te estimulam muito mais do que você ter certezas e respostas. Então, as perguntas fazem com que a gente saia da zona de conforto, né? E venha procurar saber o que está acontecendo, o que acontece. E aí, voltando para a questão de existência, eu não sei quantas pessoas pensam nesse sentido de, por exemplo, do porquê que você está aqui, né? E se tem propósito ou não. Eu tenho convicção de que tem propósito. A questão é que quando você tem certeza de alguma coisa nesse sentido que você não pode provar, não é nada material, que está só na sua mente praticamente, e que muitas vezes tem uma corroboração sentimental, que está ali no seu coração, a única coisa que pode te ajudar é a fé. Não tem mais nada quase além da fé. Por mais documentos que nós tenhamos, por mais consciência que nós tenhamos, né? É só a fé que vai dizer isso pra gente de uma forma que vai dizer não, né? Que vai, vamos dizer assim, nos deixar num ponto, né, de aceitação, eu diria, né? Porque se você ficar com dúvidas eternas, tipo, ceticismo eterno, né? Você não tem certeza de coisa nenhuma, né? Como dizem, o maior absolutismo de todos, né? Que não existe nada absoluto, né? E que é uma contradição per se. Eu acho que tem coisas que tem um quê de absolutismo, não sei se seria o ponto, mas de pragmatismo de regra, né? Eu acho que alguns tipos de regras também são quebrados de algumas formas do ponto de vista espiritual, né? Aí seriam alguns tipos de exceções. Também não tem tempo da gente falar sobre isso aqui. O ponto existência. Você acredita que você tem propósito na sua vida, né? Eu não sei se você tem família, não, espero que você tenha família, não sei qual a sua idade também, você pode ter, sei lá, de 15, 16 a 65, 72, 81 anos, 35, 40, 20 e poucos, etc. O que importa é você ter uma vida que você enxergue, a qual você enxergue propósito. Eu acho isso muito, muito lógico e muito saudável, entendeu? E você entender ou ter fé de que a sua vida tem propósito não necessita necessariamente nem você ser religioso, nem ser um acadêmico e nem ter respostas para tudo, porque ninguém tem respostas para tudo, né? E as convicções que nós temos na vida, eu acho que elas são bem pontuadas, sabe? Não é convicção sobre tudo. E eu não tenho, aliás, nenhum problema em compreender de que eu não tenho resposta para tudo. O rapaz ali, acho que tá educadamente mandando o pessoal embora ali, né? Porque a gente já tá passando aqui da hora do parque. É aquele apagar e acender de luzes do salão, né? Quando todo mundo tem que deixar o salão, né? Até porque também a luz está caindo e a gente está bem próximo aqui das 18 horas, né? Então, vamos caminhando pro final aqui. Mas para terminar, para fechar, né? Fica aqui esse questionamento. Se você acredita que você tem propósito, né? A vida tem existência, com certeza. Como é que você acredita que a sua língua é preparada com um dom, vou chamar assim, né? Uma característica que a gente chama de paladar, né? Que pode sentir o sabor dos alimentos e você perceber o que te dá prazer, né? O que para você é meio que indiferente e aquilo que você rejeita, aquilo que não é bom para você. Será que isso pode vir do nada? Não faz sentido. Eu acredito muito que a questão de propósito, que evidentemente vem de um criador, ela não só tem mais sentido, acho que eu vou pelo outro lado, né? Portanto, ele está fechado lá. Ela não só tem muito mais sentido, porque
fora disso, praticamente nada teria sentido. Não tem sentido que isso não seja dessa forma, que alguém tenha feito isso. E aí a questão assim, qual Deus que é? Se é um meu Deus, se é um ser extraterreno, super poderoso, né? Se são alguns deuses, etc. Esse não é o ponto necessariamente. A questão é a gente entender que a vida tem propósito. Eu acredito muito que a vida tem propósito e isso faz todo sentido. Bem como, hoje até fiz um comentário sobre coincidências, né? Que eu vi um vídeo muito legal de um senhor que ele estava respondendo, acho que um bispo lá, acho que um bispo meio agnóstico lá, que era aquele, né? E um outro cara, sobre a crença, porque realmente tem muitas pessoas que são crentes, né? Crentes em alguma religião, em alguma filosofia, alguma coisa, e elas acabam sendo fanáticas, né? E não abertas para dialogar sobre as possibilidades de existência de alguns pontos das outras crenças, de outras crenças, ou de ela estar errada, por exemplo, e isso é até compreensível. Mas aí o sujeito foi lá e falou que as pessoas que têm crenças são pessoas desesperadas, inseguras da sua fé. Aí o senhor foi lá, o senhor de camiseta vermelha, e perguntou se o cara acreditava naquilo que ele estava falando. Ele falou que acreditava. Então, se ele estava falando de crença e ele acredita naquilo, virou um revés, virou uma coisa paradoxal, né? E aí a gente também cai numa armadilha muito grande, muitas vezes, que assim, isso tem a ver até com um comentário que eu respondi esses dias do meu amigo Manuel, sobre você achar que... Ele disse que o problema é as pessoas acharem que a sua religião é verdadeira. Mas é lógico que você tem que achar que a sua religião é verdadeira, né? Ou pelo menos que ela tenha a essência de verdade ali, né? E a despeito até da sua vontade ou sinceridade, porque senão não faz sentido você seguir essa religião. Só seguir uma religião que é mentirosa, não faz sentido. Porém, por mais que você acredite que ela seja verdadeira, eu acho que você não deve ter medo de ir em direção às outras evidências, sabe? Evidências de que supostamente ela não estaria certa. Porque se a verdade, não vou dizer que é uma só, a verdade tem que existir por uma questão de natureza mesmo, né? De lógica. Mas se o que você segue não é, digamos, 100% verdade, acho que esse é o ponto, por que você teria medo da verdade? A gente não precisa ter medo da verdade. Eu acho que a gente pode sim ter receio de se contaminar com coisas que a gente não vem saber administrar na mente. Isso é saudável até certo ponto, tá? Mas isso em certos graus gera fanatismo, porque as pessoas viram intolerantes, ficam intransigentes também. Isso aí vira um outro problema. E aí isso gera fanáticos, isso é verdade. Mas você entender que que existe uma verdade a qual você está buscando e que você pode estar errado em algum pilar, em algum preceito que você segue, em algum dogma, alguma regra, né, em alguma dica, em algum, sei lá, qual o problema, né? Isso não vai te fazer mal, né? Esse é o meu ponto de vista, tá? Porque eu acredito que a verdade, que se conhecermos a verdade irá nos libertar, eu acredito nisso, né? Como dizem João. Mas eu acho que é isso, né? Eu acredito que a existência tem propósito, as coisas não estão encaixadas de maneira aleatória do meu ponto de vista, né? E se você está assistindo aqui dentro de um corpo humano, né, ocupando ali parte do seu cérebro, onde você interprete todas as informações na sua mente, certamente não é por acaso. Eu acho que a gente está tudo junto, interconectado de alguma maneira, né? E acredito que se você chegou até aqui porque alguma coisa fez sentido para você. Beleza, eu acho que é isso por hoje, né? A gente tem muito sobre o que falar desse assunto e a gente vai falando aos poucos aí nos próximos vídeos. Eu agradeço aí muito a sua paciência, a audiência, um beijo no seu coração, na sua alma, e esse é mais um vídeo do canal Sob Demanda. Tamo junto, é só o começo.